Olá, meus caros alunos. Vamos dar sequência, né, sobre esse assunto que a gente vem tratado nas últimas videoaulas, sobre a tecnologia do DNA recombinante. E nessa aula, mais especificamente, a gente vai ver como que é feita a produção aí de várias cópias daquela sequência de DNA interesse que a gente viu na última aula. A gente viu como que é possível fragmentar uma molécula de DNA de um determinado organismo, vamos supor lá um organismo eucarioto. Como é que eu consigo fragmentar, né, com a ação das nucleases de restrição, separar aqueles fragmentos que foram gerados ali por eletroforese e identificar o fragmento de interesse utilizando as técnicas de hibridização. Tá? Então, nessa aula, a gente vai falar propriamente dito como é que a gente consegue pegar essa sequência de DNA e amplificar, né, no processo de clonagem do DNA. Beleza? Então, nesse processo de clonagem, a gente tem aqui então um ponto-chave da biologia molecular, onde eu vou pegar aquele fragmento que eu tenho de interesse, aquele de DNA exógeno, vou colocar ele num vetor, colocar aquele material, aquele DNA recombinante dentro de uma célula e promover o seu processo de amplificação. Tá? Então aqui nessa aula, e eu já vou adiantar para vocês que ela vai ser um pouquinho mais demorada do que o normal, porque não tem como eu picar o assunto no meio para continuar numa próxima videoaula, a gente vai falar dessa abordagem clássica da clonagem do DNA. Okay? Numa outra aula a gente vai falar de uma abordagem mais moderna que utiliza o PCR, né, a cadeia polimerase, a reação em cadeia polimerásica por PCR, que também é utilizada para esse processo de clonagem de DNA. Okay? Então aqui nós vamos focar primeiro nessa abordagem mais clássica da clonagem do DNA, onde envolve onde a primeira etapa então seria unir aquele fragmento de interesse, o inserto, que a gente já estudou ele todo na última aula, a moléculas de DNA chamadas de vetores, que podem ser replicadas, ou seja, podem ser amplificadas. Tá? Daí o nome DNA recombinante. A gente está juntando ali um inserto que tem de uma determinada origem com um vetor que tem uma outra origem, tá? Para gerar esse DNA recombinante, beleza? Então aqui, olha, os vetores que podem ser utilizados para esse processo de clonagem, eles podem ser, por exemplo, aqui não vou utilizar nesse exemplo de agora, podem ser plasmídios, eles podem ser DNA de bacteriófagos, né, que são vírus que causam infecções e bactérias. Eu posso utilizar também outros fragmentos maiores, quando eu tenho interesse, né, de adicionar fragmentos de DNA de interesse que são maiores, eu posso utilizar o que eu chamo de cosmídeos, eu posso utilizar os cromossomos artificiais bacterianos, que eu chamo de BAC, ou os cromossomos artificiais de leveduras, que eu chamo de IAC. Tá? Não vai dar tempo de falar vai dar tempo, né, para a gente falar de todos esses vetores. Eu vou pedir então que vocês façam uma rápida pesquisa aí depois de assistir dessa videoaula e descrevam para mim lá no fórum de dúvidas e discussão para a gente, né, complementar aquele fórum lá, tornar aquele momento ali complementar aos nossos estudos. Vocês falam para mim, descrevam rapidinho lá para mim o que são cosmídeos, fosmídeos, vetores Chanter e cromossomos artificiais de levedura. Os de bactéria eu vou falar daqui a pouquinho na sequência dessa videoaula. Beleza? Então vamos lá, pessoal. Esses vetores, independente do que a gente for trabalhar, pode ser aí um plasmídio, que vai ser o exemplo dessa videoaula de hoje, ou no próximo exemplo que eu vou dar para vocês, que são os BACs, eles devem conter, aí aqui eu tenho um exemplo desse vetor aqui, que olha, desse plasmídio. O que deve conter num plasmídio ou num vetor de clonagem para que ele seja utilizado como vetor de clonagem? Ele precisa, primeiro, conter pelo menos um sítio de restrição que não se repete na sua composição. Por quê, Ricardo? Porque eu tenho que ter apenas um corte nesse vetor para que eu possa inserir o fragmento de interesse. Vamos supor que eu tenho aqui nesse vetor várias sequências de restrição idênticas, eu ia fragmentar o meu vetor. Isso não é de interesse. Tá? Então eu preciso de ter aqui pelo menos um sítio de restrição que não se repete. Então, nesse exemplo aqui, olha, eu tenho aqui vários sítios de pontos de atuação para enzimas de nucleases de restrição, mas ela não se repete. Eu tenho aqui, por exemplo, um sítio de restrição aqui localizado sobre esse fragmento aqui. Eu tenho aqui um outro sítio de restrição,
outros sítios, são todos diferentes, ok? Então significa que se eu usar essa enzima de restrição aqui, que olha, dessa sigla aqui, se eu usar essa enzima de restrição, apenas aqui que vai ser cortado nesse vetor. Beleza? Então o importante é que esse sítio não se repita. Eu não posso ter outro sítio idêntico a esse aqui dentro do mesmo vetor, porque senão eu vou fragmentar o vetor. Certo? Então eu preciso simplesmente abrir o vetor de modo que eu consiga inserir aquele DNA que eu tenho interesse e depois eu consigo ligar. Tá? Se eu fragmentar ele em vários pedaços aqui, eu vou destruir o meu vetor. Ok? Ficou claro? Beleza, né? Então aqui, deixa eu limpar aqui para ficar fácil da gente entender. Suponhamos então que eu tenha aqui, além desse sítio, né, de restrição aqui, eu tenho que ter nesse vetor um fragmento que seja caracterizado como origem de replicação, né? Isso é óbvio, né, para permitir a replicação desse vetor na célula hospedeira. Beleza? Então, além de um sítio de restrição, eu tenho que ter origem de replicação e eu preciso ter aqui nesse vetor um gen que vai servir como uma sinalização para aquele vetor. Ele vai ter que ter, por exemplo, um gen que vai ser... ele pode codificar um produto que distingue a célula transformada da não transformada, ou ele pode ter, por exemplo, um gen que vai conferir resistência a um determinado antibiótico. Ok? Então a gente vai entender qual seria a função desses genes nesses vetores daqui a pouquinho. Tá? Mas aqui, para caracterizar esse vetor, para ser um vetor de clonagem, a gente precisa dessas três características. Eu preciso de ter um sítio de restrição que não se repita, eu preciso ter a origem de replicação e eu preciso ter um gen que vai identificar esse vetor depois que ele for clonado. Tá? Pode ser aí um gen que vai codificar um produto colorido, ou uma enzima, ou um gen que vai ter que conferir resistência a um determinado antibiótico. Tá? Isso vai permitir que eu distingue a célula que foi transformada da célula que não foi transformada, ou seja, da célula que contém o DNA recombinante da célula que não contém o DNA recombinante. Beleza? Ok, né? Então aqui vamos supor nesse exemplo aqui que, olha, o plasmídio, né, esse vetor de clonagem aqui, ele vai ser clivado com uma enzima de restrição. Nesse caso aqui vai ser dessa sigla aqui, que ó, estão vendo aqui? Então ele vai clivar aqui nesse ponto onde eu tenho a resistência à ampicilina. Concordam comigo? Então se eu clivar aqui esse gen ele vai ser perdido, o da resistência à ampicilina. Beleza? Então guardem essa informação para daqui a pouquinho. Então eu vou utilizar essa enzima, essa endonuclease de restrição aqui, e um fragmento de interesse ele foi clivado com essa mesma enzima. Então vamos supor que eu tenho lá um DNA de uma outra célula que eu tenho interesse em estudar um determinado fragmento de um determinado inserto. Então eu vou fragmentar tanto o meu vetor quanto o meu DNA de interesse com a mesma enzima de restrição. Ok? Por quê? Porque aí as extremidades que vão ser geradas ali naqueles fragmentos, elas vão ser complementares. Então eu consigo ligar o fragmento nessa sequência do vetor aqui. Tá, ok? Então aqui, olha, depois de clivado, olha, acompanha comigo na figurinha aqui. Olha. Peguei os plasmídios e vou clivar os plasmídios por essa enzima de restrição. Então eu clivei aqui e eu vou juntar com esses plasmídios já cortados aqui o DNA exógeno, que foi fragmentado pela mesma enzima de restrição. Esse DNA ele vai ser separado por eletroforese, como a gente viu na última aula. A gente pode identificar a sequência de genes que eu tenho interesse, utilizando o Salden Blot, que a gente também viu na última aula. E eu posso colocar aqui, que olha, simplesmente aqueles fragmentos que eu tenho interesse. Ok? Beleza? Então aqui, olha, eu coloquei aqui, eu vou juntar os fragmentos do DNA clonado e eu vou juntar com o plasmídio que eu acabei de fragmentar também pela mesma enzima de restrição. E o que eu vou promover agora? Eu vou ligar um no outro, certo? Quando eu coloco os dois em contato, aqui, olha, eu tenho uma figurinha aqui, que olha, imagine que aqui numa ponta eu tenho uma extremidade do meu vetor de clonagem e do outro lado aqui eu tenho a extremidade do inserto, do fragmento que eu quero estudar, tá? Então eu vou juntar os dois por serem, como eles foram clivados pela mesma enzima de restrição,
As pontas aqui elas vão ser adesivas, elas vão ser complementares uma à outra. Por quê? Porque foi a mesma enzima que crivou os dois tipos de DNA distintos aqui. Tá? Então aqui que olha, essas extremidades aqui, aí agora eu venho com vocês a facilidade, né, de se trabalhar com as extremidades pegajosas, as extremidades também chamadas de adesivas, elas vão se unir por complementaridade aqui. Caso contrário, se fosse aquelas pontas cegas, a gente teria um trabalho extra aqui de colocar aqueles linkers para poder promover esse pareamento aqui. Tá? Mas vamos trabalhar com as extremidades adesivas aqui a princípio para ficar mais fácil da gente entender. Então, imagine que de um lado aqui eu tenho o plasmídio e do outro lado aqui eu tenho meu fragmento de interesse. Ok? Os dois vão se renaturar aqui, que olha como eles são complementares, eles vão se parear aqui, e eu vou precisar do auxílio aqui agora, vai ficar duas lacunas, uma da ligação do DNA, tanto de um lado quanto do outro aqui das fitas de DNA, ok? Então, para ligar essas lacunas aqui, eu vou precisar da atuação da DNA ligase. A gente viu a DNA ligase nas últimas aulas, ok? Quando a gente estava falando do processo de alguns processos aqui envolvendo as maquinarias, né, de replicação, de tradução do DNA. Tá? Então, aqueles processos de mutação, a gente também viu a aplicação da DNA ligase, no reparo de erros, então a gente já viu, não é uma enzima nova para vocês aqui nesse momento. Tá? Então, a DNA ligase ela vai promover a ligação dessas lacunas que foram geradas aqui. Tá? Então, olha aqui, o que vai acontecer? Deixa eu limpar isso aqui para ficar mais fácil da gente entender. Eu misturei o plasmídio que foi cortado por uma enzima de restrição junto com o DNA exógeno contendo o meu fragmento de interesse. Os dois aqui vão se unir por complementaridade e eu vou ligar aquelas lacunas com a ação da DNA ligase. Tá? Vocês concordam comigo que eu posso, ao misturar esses dois aqui, alguns plasmídios eles podem se ligar novamente e retornar ao mesmo produto que eu tinha no início, o plasmídio intacto, certo? Então pode correr esse risco, não pode? Pode, porque esse fragmento aqui, que olha, eu vou pegar aqui nessa primeira figurinha aqui, esse fragmento aqui, que é complementar a outra extremidade do plasmídio, ele pode se anelar novamente. Ok? Então aqui, quando eu misturo o plasmídio que foi cortado junto com o fragmento externo, eu posso ou não gerar o DNA recombinante. Tá? Então, tanto que, olha, o produto final aqui, vamos olhar aqui nesses diferentes DNA circulares aqui, que olha, aqui eu tive fragmento inserido, nesse de cá, nesse segundo, o fragmento não foi inserido. No terceiro aqui, ó, nesses três aqui, que olha, eu tive fragmentos inseridos. Nesse último aqui, o fragmento não foi inserido. Como é que você está vendo isso, Ricardo? Olha, o fragmento aqui, olha, ele é destacado de vermelho. Então, onde tem aqui essa figura aqui, um destaque em vermelho, significa que eu consegui inserir um fragmento ali. Ok? Onde não tem vermelhinho, significa que eu não inseri o fragmento. Beleza? Ficou claro até aqui, né? Então, vamos limpar aqui para a gente dar sequência a esse processo aqui de clonagem do DNA. O que eu quero que vocês prestem atenção até aqui nesse momento? Onde que foi feito o corte no vetor? O corte ele foi feito em cima de uma sequência que está dentro de um gene que causa resistência à ampicilina àquele vetor. Okay? Então, nesse vetor aqui, eu tenho um gene que vai produzir resistência à ampicilina. Tá? Então, vocês concordam comigo que, ao cortar aqui esse segmento aqui, se eu inserir um fragmento aqui exógeno dentro dessa sequência aqui, eu vou estar inativando esse gene. Tá? Se o vetor ele se religar de maneira intacta, sem ter nenhuma alteração, ele vai permanecer com a resistência à ampicilina. Beleza? Ficou claro? Então significa que a célula, o DNA que for recombinante, olha, todos esses aqui destacados aqui, que tem o vermelho, o DNA recombinante, ele não vai ter resistência à ampicilina, tá? Então eu consigo identificar, separar o DNA recombinante do não recombinante pela essa propriedade aqui, que olha, os DNAs esses segmentos aqui que desenvolveram
resistência à ampicilina, significa que eles não foram transformados. Se o DNA ele foi transformado, significa que esse corte aqui, onde foi feito o corte aqui, eu inseri um fragmento externo e aí eu perdi aquele gene. Tá? Então aqui, olha, o vetor recombinante ele não vai ter mais resistência à ampicilina. Por quê? Porque o sítio onde teve o corte aqui eu inseri um fragmento externo. Ok? Então ele perdeu aquela sequência sinalizadora para resistência à ampicilina. Ficou claro até aqui? Beleza, né? Então, a partir daqui, pessoal, a gente tem então que inserir, eu não sei aqui qual vetor que foi recombinado ou não. A gente vai inserir todos dentro de uma célula hospedeira. Tá? Então, nesse exemplo aqui, que, olha, eu vou trabalhar com a E. coli. Beleza? Então, a E. coli aqui ela vai ser transformada. O que é um processo de transformação? É eu pegar aquele DNA que eu estou trabalhando, aqueles vetores com os possíveis fragmentos inseridos, e eu vou colocar ele dentro da célula, tá? Dentro de uma célula bacteriana. Os mecanismos utilizados para a inserção desse DNA recombinante, eles são chamados de transformação e elas vão envolver vários tipos de técnicas aqui distintas, tá? Então eu posso ter, por exemplo, choque térmico. O choque térmico aí em células tratadas, por exemplo, com cloreto de cálcio geladas, vão promover aí a abertura de poros na membrana das bactérias, permitindo então a entrada desses plasmídios recombinados aqui. Tá? Existem outros processos, existem, por exemplo, choque elétrico, que a gente chama de eletroporação, que também promove a abertura de poros. Existem várias técnicas que todas elas têm em comum aumentar a permeabilidade daquela célula hospedeira para que eu consiga adicionar os DNAs recombinantes. Ok? Então aqui, depois que eu fiz essa adição desses fragmentos de DNA dentro da célula, eu já vou ter as células que são transformadas. Tá? Então agora, a partir de agora eu tenho que chegar aqui numa população de célula, eu vou ter células que vão ter os plasmídios incorporados, eu posso ter nesse processo células que não tiveram plasmídios incorporados, eu posso ter células aqui que os plasmídios são recombinantes ou são aqueles plasmídios originais sem o DNA recombinante. Ok? Como é que eu vou separar essas células? Como é que eu vou diferenciar uma da outra? Vamos tentar entender isso aqui agora, tá? Então acompanhe aqui comigo, vamos tentar entender esse processo de separação nesse exemplo propriamente dito aqui. Todo mundo voltando a atenção novamente aqui, que olha, para o plasmídio que eu utilizei. O plasmídio que eu utilizei, ele tinha 2 genes aqui que vão me permitir a caracterização das bactérias que foram transformadas. Eu tenho aqui o gene de resistência à ampicilina. Todo mundo já consegue compreender que se o fragmento que foi inserido, se aquela bactéria ela não desenvolver resistência à ampicilina, significa que eu não tenho aqui esse gene mais, ok? Agora, eu tive aqui nesse vetor, eu tenho um outro gene aqui que ele causa resistência à tetraciclina, é outro antibiótico, tá? Então, toda célula que tiver resistência à tetraciclina significa que eu consegui colocar o vetor dentro dela. Tá? Pode ser ele transformado ou não. Pode ser o plasmídio natural ou pode ser o plasmídio transformado. Por quê? Porque esse gene aqui ele não foi transformado, não foi mexido, ele não foi trabalhado hora nenhuma. Então são 2 genes que eu tenho aqui. Eu tenho o gene de resistência à ampicilina, que tem o sítio de restrição que foi trabalhado, e eu tenho um outro gene aqui de resistência à tetraciclina. Tá? Vamos entender como é que eu consigo então separar as minhas colônias de interesse. Tá? Então eu vou pegar aqui as células que foram transformadas e primeira coisa que eu vou fazer, eu vou pegar aqui todas essas células aqui que olha, foram transformadas e vou incubar numa placa de água contendo tetraciclina. Todo mundo vai concordar comigo aqui o seguinte: onde é que tem resistência à tetraciclina? Vamos voltar aqui de novo para esse gene. Toda célula que conter o vetor pode ser transformada ou não. Tá? Se ela tem o vetor, ela vai ter resistência à tetraciclina. Tá? Então, se vocês concordam comigo aqui, que olha, que essa célula aqui que não tem o vetor, ela vai ser inibida pela tetraciclina.
Beleza? Então, todas essas aqui que tiveram plasmídio incorporado, seja ele transformado ou não, essas três aqui que tem o plasmídio incorporado, elas conseguem crescer na placa contendo tetraciclina. Beleza? Então, nesse primeiro momento aqui, eu consigo selecionar todas as células que foram transformadas, ou seja, todas as células que conseguiram, que a gente conseguiu inserir o plasmídio dentro dela. Beleza? Deixa eu limpar aqui mais ou menos, novamente para a gente entender. Eu estou indo de maneira bem detalhada aqui, pessoal, repetindo várias vezes para ficar bem claro esse processo, tá? Para ninguém sair daqui com dúvidas, tá? Então aqui novamente essa placa aqui que olha é uma placa contendo AGA e tetraciclina. Então essas bactérias aqui que não foram transformadas, elas não conseguem crescer, porque elas não têm o gene de resistência à tetraciclina, tá? Essas outras aqui que tiveram plasmídio incorporado, elas conseguem crescer na placa que contém tetraciclina. Beleza? Ficou claro, né? Então aqui, essa primeira etapa a gente já conseguiu resolver. Eu já selecionei as células que tiveram os plasmídios incorporados. Nessa primeira placa aqui, que olha, todas essas colônias aqui que cresceram, elas vão ter plasmídios na sua constituição, tá? Dentro da célula. Agora o nosso segundo problema é qual dessas colônias tem o plasmídio recombinado, ou seja, aquele plasmídio que eu coloquei o DNA exógeno. Estão vendo aqui? Percebam comigo que eu tenho aqui nesse exemplo aqui, eu tive o plasmídio recombinante. Nessa daqui eu também tive plasmídio recombinante. Nessa terceira aqui, o plasmídio não está recombinado, ou seja, ele voltou, ele se ligou novamente de maneira original. Tá? Como é que eu vou diferenciar, selecionar quem é recombinante de quem não é recombinante? Vocês lembram que o fragmento ele foi inserido dentro do gene que causa resistência à ampicilina. Tá? Então, se aquela célula ela for recombinante, ou seja, se eu conseguir inserir o fragmento aqui, ela não vai ser resistente à ampicilina. Ela não consegue crescer no meio que tem ampicilina, ok? Agora, se a célula ela teve a incorporação do plasmídio sem o DNA exógeno, ou seja, aquele plasmídio original, ela consegue crescer no meio que tem a ampicilina. Concordam comigo? Ficou claro? Então aqui, ó, vamos para essa etapa final aqui, ó. Então aqui, que olha, a partir dessa placa aqui, eu vou transferir, eu vou pegar outras duas placas. Eu vou pegar uma placa que contenha apenas tetraciclina. Lembram comigo? Tetraciclina todo mundo cresce, ok? E depois eu vou pegar uma placa que contém os dois antibióticos, ampicilina e tetraciclina, ok? E eu vou fazer aqui, que olha, uma transferência, eu vou pegar aqui determinadas colônias, eu vou pegar lá com uma alça de repicagem, pego uma colônia e vou fazer a inserção dessa colônia em pontos específicos nas duas placas, ok? Então, vai ser pontos marcados. E eu vou colocar no mesmo endereço que eu coloquei nessa placa aqui, eu vou colocar a mesma colônia nessa outra placa aqui, tá? De modo que eu vou colocar nos mesmos locais. Então, eu faço aqui que, olha, faço marcações nas placas, onde eu transfiro as colônias dessa primeira placa aqui para essas outras duas, tá? Então, eu primeiro coloquei aqui no primeiro pontinho e depois eu coloco aqui no mesmo local, nessa outra placa aqui, a mesma colônia, tá? E faço isso para diversas outras colônias, beleza? A gente faz essa transferência. O que a gente vai perceber aqui? Na placa que contém tetraciclina, apenas tetraciclina, tanto o plasmídio transformado quanto o não transformado, as células que contêm esses plasmídios, elas vão crescer. Então, aqui todas as colônias aqui vão crescer, certo? Na placa de cá, na que tem tanto tetraciclina quanto ampicilina, vocês vão perceber o seguinte, que algumas colônias não vão crescer, ok? Quem é que não vai conseguir crescer na placa que tem ampicilina? Aquela que teve o DNA transformado, que teve o plasmídio transformado. Então, aqui vocês podem perceber, eu não sei se vocês estão conseguindo enxergar nessa imagem aqui, se não tiver, vocês podem dar uma olhadinha lá no livro do Leninger que vocês vão conseguir acompanhar melhor essa imagem, tá? Não sei se como na filmagem aqui, como é que tá ficando. Mas aqui eu tenho destacado do lado esquerdo aqui, algumas setinhas aqui, que olha, de algumas colônias que não cresceram na placa da direita,
Estão vendo aqui que, olha, tá mais ou menos aqui, uma do lado de cá, aqui, ó, uma do lado de cá. Essas colônias que não cresceram do lado de cá, significa que tiveram um plasmídio alterado, que tiveram a inserção do fragmento do DNA exógeno dentro do gene que confere a resistência à psilina. Então, por isso ele não conseguiu crescer do lado de cá. O que eu faço? Pego o endereço do lado de cá, onde eu marquei ali o crescimento daquela colônia, vou do lado de cá e identifico. Do lado de cá, então, eu vou ter as colônias com os plasmídios recombinantes. E a partir desse processo eu posso coletar aqui, novamente vou lá para uma alça de repicagem, coleto essas colônias que tiveram o crescimento, né, com os plasmídios recombinantes, isolo ela e faço o seu crescimento ali no meio de cultura e eu vou amplificar aquela célula que contém o plasmídio recombinante. Beleza? Ficou claro, pessoal? É bem complicadinho mesmo, tem vários processos aqui, mas eu quis ser bem detalhado para todos vocês aí, para a gente não ficar com dúvida de maneira nenhuma nesse processo, tá? Qualquer dúvida que tenha vindo a ficar, eu sugiro vocês fazerem uma leitura bem detalhada desse processo, tanto lá no Leninger, que eu passei para vocês, quanto no livro do Alberts, tá? Que são os livros, né, que a gente tem aí disponíveis como e-book para que vocês possam ter acesso e a gente tira qualquer dúvida que tenha ficado, beleza? Na nossa próxima videoaula eu vou reforçar novamente esse processo de clonagem de DNA, mas utilizando o cromossomo artificial bacteriano, tá? Vai ser mais rápido a próxima aula, eu até queria falar nessa mesma videoaula aqui, porque é o mesmo assunto, só que está ficando muito grande, então para que você não fique muito cansativo, a gente termina por aqui, tá? E eu deixo para vocês, então, a sequência na nossa próxima videoaula, que vai ser bem mais curtinho, tá ok? Beleza? Fico aguardando vocês lá, então.